Boa tarde, vocês que nos ouvem mais uma edição do nosso Pensador Solitário, uma edição especial que faremos a partir desse mês de março. E como eu havia prometido a vocês, nós teremos muitas novidades. E a primeira novidade é justamente que meu amigo Brian está aqui conosco, né, no programa Pensador Solitário. E lembrando a vocês que a proposta do nosso Pensador Solitário sempre foi de trabalhar de forma bem informal os vídeos, procurando apresentar os conceitos filosóficos conforme nós entendemos e compreendemos das leituras que tenho feito com vocês. Mas as edições especiais serão de maneira diferente. Então, eu estarei convidando amigos para que apresentem as suas pesquisas, né? E o objetivo de hoje é justamente o Brian está aqui para apresentar a pesquisa dele, que é justamente sobre lógica deôntica. Então, o Brian ele é estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Filosofia, e o seu trabalho é sobre lógica e ética, né? E ele estará, então, tratando disso conosco. Brian, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde então, a todos também. Fica à vontade. Bom, então, em geral, quando a gente fala de lógica, a maioria das pessoas pensa em algo... ou elas têm aquela ideia do senso comum, da lógica de 2 mais 2 é 4, ou elas pensam em alguma coisa complicada, longe do real, longe do nosso cotidiano. Só que, quando você fala de lógica e você começa a pensar sobre lógica, você percebe que, na verdade, a lógica trabalha em tudo que está à nossa volta. Ou seja, a lógica ela é como se fosse um sistema de ordenamento do mundo, né? Ela é tudo no mundo, de certa forma, trabalha através da lógica. Por exemplo, se eu estou conversando com você, né, eu estou tendo um diálogo e a gente começa a ter uma discussão, por exemplo. Para a gente chegar de forma racional a concordar nessa discussão, nessa conversa, a gente vai ter que tecer argumentos, né? E os argumentos, do ponto de vista lógico, eles são, geralmente, eles são compostos de premissas e conclusões. Ou seja, eu falo, geralmente, no mínimo 2 premissas, por exemplo. Eu apresento 2 fatores que implicam num terceiro fator, que seria a conclusão. Por exemplo, se a gente está discutindo se a gente deve ou não levantar, por exemplo, no ônibus, se ceder o assento a um idoso ou a uma gestante, alguma coisa assim. Você, tecnicamente, vai argumentar que a gente deve levantar porque é o correto e é o mais ético ceder o lugar para uma pessoa necessitada. Só que aqui já é um argumento não lógico. Uhum. Ou, de acordo com a tentativa da lógica deôntica, que é o que a gente vai se aprofundar hoje, a lógica deôntica vai considerar isso como um argumento de fato, um argumento válido e lógico. Só que na lógica, de fato, isso não é um argumento, porque para você considerar que é certo e você deve levantar através das premissas, você está utilizando premissas, ou você está se utilizando de premissas que sofreram influência da ética ou de uma certa moral, ou você está usando a ética e a moral como uma dessas premissas. Por exemplo, ou você está dizendo que eu devo me levantar porque sou capaz e é o correto, e estou suficientemente capaz de permanecer em pé, logo devo dar o lugar à gestante, ou você está com essa moral intrínseca no seu argumento, ou você usa essa moral, essa ética como um argumento de fato. Por exemplo, argumento 1, eu devo agir corretamente. Vamos usar, por exemplo, o imperativo categórico de Kant, né? Uhum. Haja de tal forma que as suas ações sejam um reflexo geral de como você acha que é correto, de como deve ser correto. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa seria de que você está sentado, mas você é capaz de ficar de pé e entrou uma pessoa gestante no ônibus. Logo, juntando essas duas, você chegaria à conclusão de que você deve levantar. Em nenhuma dessas duas situações você conseguiu chegar a um argumento baseado puramente na lógica. Você sempre deixou haver ou uma influência da lógica na sua argumentação, ou você usou influência, da ética e da moral,
ou você usa a ética e a moral como um argumento, uma parte do seu argumento. Né? E essa que é a tentativa da lógica deôntica. A minha pesquisa em si, em geral, ela é para tentar mostrar que a lógica deôntica, na verdade, falando assim até de uma forma um pouco mais vulgar, é para mostrar que a lógica deôntica de lógica não tem porcaria nenhuma, com o perdão da palavra. Mas o porquê disso, né? Eu vou ler um pedaço aqui de um artigo que eu escrevi, em que eu digo o seguinte. Uma argumentação passa por relações entre proposições que podem constituir raciocínios e neles serem explícitas crenças em atitudes proposicionais de conhecimento. Tais crenças, podendo afirmar descritivamente um estado de coisas ou uma justificação do conhecimento sobre algum fato. Na lógica, o processo leva a um conteúdo descritivo ou teórico, conceitual, e já na ética leva a um conceito prático, a um conteúdo prático. Quando você tece proposições declarativas, ou seja, que definem caracteristicamente algo, é utilizado um conhecimento previamente justificado por outras proposições que, interligadas, geram um sistema de crenças da pessoa que o fez. Tal processo de interligação pode ser colocado, ao menos parcialmente, em formatos lógicos, nos quais a justificação das proposições nos mostra se a proposição argumentativa é válida ou não. Ou seja, quando você está fazendo uma discussão, e nessa discussão estão acontecendo argumentações lógicas, as suas premissas, né, as coisas que você mostra para justificar a sua decisão, né, justificar o seu ponto, elas têm que ser puramente descritivas. Se você coloca algo que é de conteúdo prático, por exemplo, você deve, você é obrigado, você não deve, você não pode, você está deixando de ter aquele caráter proposicional da lógica. Sim. Que é de descrever coisas, né? A lógica é descritiva. Sim. Ela é proposicional, ela não é imperativa. Uhum. E a ética, a moral, elas têm essa linguagem imperativa. Sim. Né? E a tentativa da lógica deôntica, mais uma vez, é tentar ou logicizar essa imperatividade ou dar um caráter meio normativo para as proposições. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando você está dentro de uma esfera jurídica ou de uma esfera religiosa, e você tenta, então, transformar aquelas normatividades de uma religião, determinada religião, em questões de lógica. Certo. Aí você, então, trabalha você pode trabalhar tentar trabalhar a lógica deôntica por aí. Ou seja, numa questão de seguir uma determinada doutrina, de você impor uma determinada disciplina sobre alguém, no que ela deve fazer, o que ela deve deixar de fazer. Ou, dentro da questão jurídica, quando vem a questão de julgamentos, de sentenças, essas coisas do tipo. Ah, sim. Porque, assim, funciona da seguinte forma, por exemplo. Nós sabemos que pessoas da religião Testemunha de Jeová, elas não aceitam transfusão de sangue, né? Sim. Aí quando você chega a uma situação desse tipo, por exemplo, uma pessoa que é Testemunha de Jeová se envolveu num acidente grave. E a única coisa que salvaria a vida dela é uma transfusão de sangue, só que ela está desacordada para fazer essa autorização e ela não tem nenhum familiar que faça isso por ela, mas ela tem uma carteirinha que mostre que ela é de fato Testemunha de Jeová. Sim. O médico, nesse momento, ele vai chegar no impasse. Se ele fizer a transfusão de sangue, ele vai estar ferindo o direito dessa pessoa Testemunha de Jeová de professar sua religião. Sim. E não aceitar a transfusão de sangue. Só que se ele não fizer essa transfusão de sangue e deixar o paciente morrer, ele pode ser processado por negligência. Sim. Aí o que acontece? Geralmente, esses médicos, eles procuram juízes de plantão e fazem um pedido. Resolve aí, o que eu faço? Devo não fazer e estou me ausentando da culpa de negligência, porque eu busquei a opinião de um juiz, ou você fala que eu posso fazer logo a transfusão de sangue me ausentando da culpa de não seguir a crença do paciente. E aí chega no momento em que o juiz tem que decidir. O juiz vai decidir partindo por pressupostos lógicos ou por pressupostos morais, né? Se ele agir de certa forma protegendo a religião desse paciente, ele vai estar agindo de certa forma meio lógica, só que ainda assim ele vai estar deixando a moral ali de lado, porque ele sabe que é incorreto
agir contra a religião dessa pessoa. Sim. Né? Só que se ele agir também apenas ignorando a religião da pessoa e dando ao médico o direito de autorização de fazer essa transfusão de sangue, ele vai estar agindo, de certa forma, também pela ética, né? E a ética de que ele não pode ser negligente com a vida de uma pessoa. Sim. E aí você chega nesse problema. Há algum modo de você utilizar a lógica nesses impasses que levam podem ser categorizados como impasses éticos, impasses morais? Eu acredito pessoalmente que não. Uhum. Não há jeito de você agir apenas logicamente nesse tipo de coisa, exatamente por causa da influência da moral e da ética. Uhum. Só que a tentativa da lógica deôntica é de reduzir a lógica a uma linguagem que caiba nesse tipo de impasse ético e lógico, e também de reduzir a ética a uma coisa simplesmente de sim e não, contraditório ou não, né? E não é algo que funciona, porque a ética e a moral, elas têm diversos fatores metafísicos que influenciam e etc. Da mesma forma que a lógica também não pode ser reduzida a algo metafísico, porque ela é muito mais de cunho descritivo. Então, de certa maneira, quando a lógica deôntica, ela é uma tentativa de reduzir a lógica da sua própria linguagem, Uhum. que identifica a lógica pelo que ela é, sim, para uma linguagem mais natural, em certo sentido? É uma tentativa, eu diria, de você transformar a lógica em algo mais do que ela é. Sim. Então, seria, por exemplo, você tentar colocar um esteroide ali na lógica. Sim, sim. Você colocar algo a mais. Porque se você seguir os padrões lógicos, premissas e conclusões. Uhum. Descritivos. Este computador está ligado, logo ele está funcionando. Sim, sim. Quando você coloca, por exemplo, esse computador está ligado, logo você não deve desligá-lo. Já não é lógico, não é uma coisa lógica. Você já colocou um imperativo aqui, você não deve. Você não deve. Esse não deve, ele depende de muitos outros fatores que não são lógicos. Né? Sim. E aí é que é o problema da lógica deôntica, quando ela tenta fazer essa redução da ética para uma linguagem proposicional, que é basicamente sim ou não, e a tentativa de transformar a lógica em algo além do que ela é, assim, meio bombada, deixar a lógica mais bombada, de modo que ela tenha poder de fazer esse tipo de proposições éticas, e isso acaba reduzindo a lógica a uma linguagem boba. Ela se torna, até de certa forma, imbecil. Então, de certa maneira, a lógica ela é descaracterizada aí. Exato, é uma descaracterização da lógica. Ela perde a essência de ser lógica, propriamente dita. Ela perde, porque a essência, o que define a lógica exatamente é a questão proposicional. Sim. Ela ser descritiva, você ter o poder de descrever as coisas e chegar a conclusões sobre as coisas a partir dessas descrições. Ah, sim, maravilha. Quando você coloca um não deve, um não pode, um é proibido nessa história, acabou. Se eu te peço para me mostrar um objeto, você aponta o objeto e fala, esse objeto é assim, assim, assado. Sim. Agora, quando eu te peço para mostrar, me mostre o que é não dever, o que é proibido. Você não consegue mostrar conceitualmente um objeto proibido. Sim. É aquela velha brincadeira entre os analíticos e continentais. Mostra um 2 correndo na rua. Ou mostra uma letra do alfabeto caminhando na calçada. É impossível. A lógica trabalha apenas com coisas que são descritivas, Sim. que são palpáveis, tecnicamente. Sim. E a ética não. A ética parte de conceitos metafísicos, com coisas que são aceitações, que são convenções, paradigmas, etc. Sim, só abrindo parênteses, quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo Alexandre Brocardo, que acabou de entrar e está acompanhando aí o nosso programa. Alexandre, um grande abraço para você. Forte abraço, Alexandre, e boa sorte no campeonato de boxe que você vai competir no mês que vem. Isso, boa sorte aí, um abraço para você, para sua família aí em Campo Verde. Dá uma curtida, se quiser comentar alguma coisa, comente, indique aí a página para os seus amigos aí. Mas, Brian, continuando, então, a gente pode perceber que a lógica deôntica, ao invés dela contribuir, ela, então, é uma descaracterização da lógica. De fato. Então, de certa maneira, por exemplo, eu estava lendo um texto do Heidegger, que é sobre... parte da alguns
uma palestra dele, da obra Marcas do Caminho, e ele fala justamente sobre essa questão da linguagem lógica, que em certas situações... não ele, perdão. Se eu não me engano, não ele, é o Heidegger mesmo. Eu estava achando que era o Gadame, mas é ele mesmo. E o Heidegger fala que em certas situações não tem como você usar a linguagem lógica. Sim. Né? Então, por exemplo, ele vai mencionar que há situações que a linguagem natural é a palavra certa para o momento certo. Então, como eu não sei tanto de lógica assim, mas pelo pouco que eu sei, a lógica ela tem uma regra de ouro que ela não permite contradições. Exato. Né? E paradoxos. Sim. Então, a partir do momento que você cai na situação como, por exemplo, dos testemunhas de Jeová que sofrem um acidente e o médico está nesse dilema, então há uma coisa paradoxal aí que precisa ser solucionada. Então, a tentativa a inserção da lógica deôntica é justamente para tentar resolver esses paradoxos, mas que no final ela acaba criando um outro problema. Sim, ela gera um outro paradoxo. Porque a partir do momento que você atribui essa linguagem proposicional, lógica, e você você insere nela esses termos éticos e morais, você já está fugindo do conceito do que é lógica. Uhum. Aí você já gera um paradoxo. Como é que você faz lógica que não é lógica? Sim. É uma lógica que não segue os termos lógicos, não segue o funcionamento da lógica. Sim. Aí já gera um paradoxo. Sim. E aí você aumenta isso, porque você não resolve esse primeiro paradoxo aí, esse paradoxo de lógica, uma lógica que não é lógica, e você começa a tentar resolver outros problemas, né? Você acaba criando uma bola de neve. Você não está resolvendo nada e está só enchendo linguiça, digamos assim. Sei. Entendi. Interessante, muito interessante. Deixar um abraço também para o Adriano, que acabou de entrar. Adriano, um grande abraço. Obrigado aí por nos assistir. Que esteja compartilhando também a página aí. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Então, nós vemos que a lógica deôntica, ao invés dela resolver problemas, ela vai criar um novo problema. Ela vai criar um novo problema. E, assim, o problema também, um outro problema da lógica deôntica é o seguinte: ela tenta criar esses artifícios, né, para se justificar, só que ela acaba nunca justificando, ela nunca chega num ponto, não, tá aqui justificado, a resposta é essa, e é por isso que a lógica deôntica funciona assim. Ela não tem uma base de fundamentação sólida. Uhum. E a maioria dos autores que trabalham com isso, eles chegam em conceitos vazios. Por exemplo, tem um autor aqui que eu utilizei nesse artigo, uhum, em que eu falo o seguinte, o John Corcoran, né? Uhum. Ele trabalha com um sistema, de certa forma, deôntico, da lógica deôntica, que eles chamam de metaética. A metaética de Richard Hare, e o John Corcoran comenta sobre algo parecido. O que ele funciona? Ele fala de uma certa objetividade. Por exemplo, não roubar é errado. A argumentação dele é o seguinte: roubar é errado, ou não roubar é obrigatório, porque em todos os mundos possíveis roubar é errado. Uhum. Quando você vê isso e tenta colocar isso em termos lógicos, fica completamente absurdo. Sim. Porque primeiro, a lógica ela é proposicional e descritiva. Então eu tenho que apontar um por um todos os mundos possíveis, né? E encontrar em todos eles a característica de que lá roubar é errado. Sim. Não pode haver, aí você chega na teoria dos conjuntos da lógica, você teria que montar um conjunto de todos os mundos possíveis e não pode haver nenhum mundo possível onde roubar é permitido. É impossível você falar disso, porque é uma coisa metafísica, não é algo observável, não é algo que você consegue apontar no mundo e descrever. Sim. Logo não é lógico. Né? E você acaba caindo nesse tipo de contradição, mais uma vez, outro paradoxo da lógica deôntica. Sim, sim. Tem alguns outros exemplos que você possa mostrar aí de premissas, trabalhadas pela lógica deôntica, para a gente ter uma ideia? Então, assim, eu tenho poucas ideias dessas premissas, porque, assim, elas são muito absurdas. Mas, por exemplo, seguindo nessa mesma lógica do roubar é errado, você pode colocar isso também para questões
que de fato são éticas, né? Como a lógica deôntica tenta fazer essa redução da ética para uma linguagem proposicional, a lógica deôntica ela tenta transformar qualquer tipo dessas coisas que são éticas, por exemplo, pecado. Quando se fala de pecado, por exemplo, pecar é errado porque a minha religião não permite. Você vai ter que colocar que pecar é errado em todos os mundos possíveis. Pecar é errado porque em todos os mundos possíveis há um Deus ou uma divindade ou uma doutrina que não permite pecar, e que ela é a única doutrina possível no mundo. Né? Quando você coloca isso em termos lógicos, você chega em resultados absurdos. Sim. E que vão contra praticamente quase todas as regras da lógica, inclusive o princípio de não contradição, né, que em geral, o que é mais atacado pela lógica deôntica, é ignorado pela lógica deôntica. Por isso que certa feita na disciplina que o Walter deu sobre filosofia da linguagem, nós estudamos Frege, né? Aquela obra de Frege, e tem um artigo que ele faz uma discussão, ele tem uma discussão com Pinha, que era um teólogo, agora eu não lembro se é alemão ou russo, mas o Pinha é um teólogo, e o Pinha tenta trabalhar a questão da existência pelo viés da lógica. Parece que, segundo o artigo, se eu não estou enganado, eu até escrevi sobre esse artigo, mas parece que o Pinha ele tenta trabalhar argumentos teológicos usando a lógica, né? Tal. Mas chega a um ponto que quando você trabalha argumentos teológicos pela lógica, ela fica complicada, porque argumentos teológicos envolvem metafísica, propriamente, né? Principalmente porque você usa a teologia natural, que é a própria metafísica. Então, aí ele é duramente criticado por Frege, porque aí Frege consegue apontar inúmeros paradoxos ali do texto. Então, isso nos faz entender que, de fato, a lógica ela tem esse caráter descritivo, porque ela apresenta dados palpáveis, dados experimentáveis, mas ela não tem a condição de trabalhar conceitos metafísicos que não pode ser observados e até são contraditórios em si, paradoxais. Então, nesse sentido, ou seja, isso põe em terra essa questão da lógica deôntica, e aí, então, há necessidade de se repensar como se trabalhar a lógica. E há uma solução para isso, alguma proposta, ou algo que ainda você está amadurecendo? Porque eu sei que os projetos de pesquisa, eles vão amadurecendo no decorrer do tempo, né? Sim. Então no momento ainda, principalmente no meu trabalho da graduação, agora da monografia que eu estou concluindo, eu ainda não encontrei algo que eu possa falar que é uma solução para a ideia da lógica deôntica, né? Então, o meu trabalho em si é para desconstruir essa ideia de que a lógica deôntica é possível. Né? Sim. Porque são conceitos vazios, né? São conceitos que não chegam numa solução, eles não apresentam, de fato, uma solução para aquilo que eles propõem, e as soluções que eles dizem, não, essa aqui é a solução e isso aqui é o que explica a lógica deôntica. Eles são conceitos completamente vazios, como, por exemplo, esse da objetividade, de que, havendo objetividade, havendo um mundo possível, uma ideia até muito positivista de que todo mundo age pelo bem, que as pessoas não têm interesses contrários. Né, esse argumento do John Corcoran, da obra que eu critiquei num desses meus artigos, ele fala que essa objetividade é um conceito de uma causalidade universal. Sim. E não só uma causalidade, mas uma condicionalidade. Ou seja, para ele, tudo que é errado, por exemplo, roubar é errado porque em todos os mundos possíveis, ninguém encontra motivo para roubar. Sim. Ninguém encontra um benefício próprio em roubar e vai sempre agir em detrimento de uma qualidade de vida universal. Sim. Porque a gente sabe que é completamente utópico e não é uma coisa palpável. O mundo não é assim. Os humanos não são postos de bondade, os humanos não são criaturas perfeitas e não existe
um acordo geral. Ninguém concorda em tudo e todo mundo tem suas vontades próprias, né? Sim, sim. É impossível você tratar os humanos como uma coisa de sim e não, um robozinho quadrado ali numa caixinha que funciona que nem um reloginho, né? Os humanos não são assim, a cabeça humana não é assim. E esse conceito de objetividade apresentado pelo John Corcoran é, em geral, um dos que é mais utilizados pela lógica deôntica. E os autores que falam de lógica deôntica. Então é difícil você tecer assim, uma tentativa de corrigir isso, né? De falar, não, a solução é essa. Né? A minha ideia, por enquanto, ainda é desconstruir essa ideia da lógica deôntica e mostrar que, primeiro, você não precisa que a lógica seja capaz de falar de tudo no mundo. Sim. Você não precisa querer tratar de conceitos metafísicos, conceitos éticos e morais de forma lógica. Da mesma forma que você não precisa querer que esses conceitos metafísicos e morais, né, da ética, da moral, sejam reduzidos a uma coisa lógica. Sim. São dois tipos de linguagem, são linguagens diferentes e elas têm os seus jeitos de resolver os seus problemas. Sim. Da mesma forma que a lógica resolve os seus problemas apontando características, apontando coisas no mundo, descrevendo e encontrando conclusões baseadas na observação, a metafísica, a ética, a moral e etc., elas têm os seus métodos de encontrar soluções e as respostas para suas perguntas, seus paradigmas e etc. Aí eu não tenho certeza ainda de onde veio a lógica deôntica. Se é uma tentativa de lógicos de transformar a lógica em algo que possa falar de tudo no mundo, ou se é uma tentativa dos metafísicos e principalmente das pessoas que são mais morais, éticas, etc., de transformar o mundo numa como é que eu posso dizer, uma coisa completamente uma universalidade objetiva, um objetivo mundial que eles possam argumentar através da lógica. Sim, sim. Ou uma tentativa lógica e justificar os seus dogmas, as suas crenças com essa ideia de que é uma coisa lógica. Né? Eu não sei se partiu de lógicos querendo transformar o mundo em proposicional, né? Até as coisas morais e éticas, ou se é uma tentativa dos morais e metafísicos de logicizar o mundo para tentar ter mais como é que eu posso dizer, mais aceitação do lado racional. Sim, sim, entendi. Muito interessante, Brian. Algo mais que você queira acrescentar nessa questão? Não, em geral, assim, a lógica deôntica, ela não foge muito desses conceitos, ela está presa nesses conceitos. E o resto da pesquisa, assim, é você buscar argumentos que mostrem que a lógica não é isso, a lógica não funciona assim, e que também coisas morais e éticas também não funcionam apenas de forma proposicional. Sim, sim. É uma coisa que tem que ficar muito bem clara. E o trabalho em si da minha monografia, TCC, vai ser isso. Aí no mestrado, depois no doutorado, eu vou acrescentar mais algumas coisas, mas em geral é isso. Porque também, de certa maneira, mesmo que você esteja desconstruindo, não significa que você venha encontrar uma determinada solução, né? Sim, sim. Para os problemas da lógica. Mas o fato é de que você sabe e aponta os dilemas e os questionamentos que encontram-se dentro da lógica, principalmente a questão deôntica, e, claro, nunca haverá ponto pacífico na filosofia, mas o fato é que você apresenta essas imitações e a possibilidade, talvez, não de trazer uma solução pronta, porque isso não existe mesmo, mas de apontar o caminho pelo qual pode-se fazer um trabalho melhor em relação à questão da lógica, que não seja pela lógica deôntica, já que ela está sendo desconstruída. Sim, sim. Porque, assim, a ideia do problema do trabalho não é você encontrar soluções para essas questões deônticas. O problema apontado no meu trabalho é, de fato, a insuficiência da lógica deôntica de resolver esses problemas. Sim. É apontar que a lógica deôntica não é uma solução. E o problema é exatamente esse. Eu acho que antes de você tratar de resolver os problemas que a lógica deôntica trabalha, esses dilemas metafísicos, nessa tentativa de racionalizá-los, eu acho que antes disso você tem que resolver os problemas de que a lógica deôntica não se sustenta. Né? Sim. Esse é o maior problema antes de qualquer outra coisa. Sim, antes de você falar sobre esses conceitos de objetividade, de certo e errado, você tem que mostrar que, peraí, a solução que estão tentando colocar aqui já não é uma coisa que funciona. Não tem como você solucionar um problema com uma coisa que não está completa, que nem se justifica, que não se mostra funcional. Certo. Entendi.
muito interessante mesmo. Então, nós percebemos que, vocês podem perceber, que, na verdade, a tentativa da lógica deôntica, segundo o Breyer deixou claro para nós, é tentar trabalhar com situações que, na verdade, de certa maneira, elas caem na questão da ética, da metafísica e também da moral. Todavia, nós sabemos que a lógica ela tem um caráter mais descritivo, conforme foi apresentado pelo Breyer. Então, Breyer, você tem mais alguma consideração que queira fazer? Não, acho que o que eu tinha para falar já ficou bem claro. Aqui. Sim. Que tem ficado claro. Com certeza, ficou muito bem claro e bem compreensivo. Mas, desde já, Breyer, mais uma vez, eu agradeço você por ter aceitado também o convite. Muito obrigado. E aí, vamos fazer uma próxima edição especial, você trazendo outros assuntos da lógica, questões outras premissas e assim por diante. Sim. E também quero deixar você, nossos espectadores, muito obrigado pela sua audiência, né, pela participação. Mais uma vez, deixo um abraço aí para o Broca. Broca, um abraço, grande abraço para você. Abraço, Broca. Também para o Adriano, um abraço. E também para todos os nossos ouvintes, muito obrigado. E nós encerramos aqui, então, nosso Pensador Solitário, edição especial com a participação do Breyer. E também deixar um abraço aqui para a Lídia, que está nos bastidores aqui, namorada do Breyer. E também para minha mãe, que também está nos bastidores aí. Então, meus queridos, muito obrigado pela audiência. Divulgue a página, esteja colocando seus comentários, suas observações, divulgando aí para nós. E fique um pouquinho aí, então, com o Paganini, então, e o seu maravilhoso violino.